sem dúvida. Tá, eu coloquei aqui no site aqui de sorteador, vamos ver se vai dar certo. Mas a princípio, então, ficou Mari, Karine e Gerson, certo? Certo. Então, Essa eu quero concorrência aí sortear tá... o nome da Essa lista. concorrência tá fácil. Aumentaram as chances, né, Mari? Sortear. Vamos ver se vai dar certo, né? Karine, eu mesma. Olha, eu me auto-sabotando. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, podia ter colinha, né? Poxa, essa colinha aí é bom, hein? Bom, gente, eu vi, na verdade, até Mari, Aline, não sei se a Aline entrou agora aqui ou não, eu acabei não assistindo, não participando, né, do encontro passado. Então, me parece que a Aline já fez meio que um overview do capítulo. Então, de qualquer forma, eu fiz a leitura do capítulo 3 todo ele, né, aquele livro branco. Eu tô ainda com a versão antiga. Eu vou fazer um overview aqui com vocês. Se alguma coisa a Aline já havia comentado com vocês na semana passada, eu peço desculpas aí por repetir, mas aí vocês me sinalizam, a gente pode pular, se for o caso, tá? Bom, então, né, o capítulo... Desculpa. A gente, Karine, se eu não me engano, a gente vai tratar dos 5 passos, né? Do primeiro ao 5º passo. Não é isso? É isso, né? Tá. E vai dar um overview aí dos 5 passos, né? Então, capítulo 3, né, implantando o processo de Cold Calling 2.0. E aí, só para a gente relembrar, né, para começar a implantação do processo, o que a gente deve saber, né? Na verdade, o que a empresa deve ter, né? Uma pessoa 100% dedicada à prospecção, ou se ela não tem essa pessoa ainda, né, minimamente que ela tenha a intenção de contratá-la, um sistema que permita fazer todo esse gerenciamento das informações de contas dos clientes, esses clientes, né, as contas, os contatos, eles precisam estar atrelados a um e-mail, porque a base é o primeiro insight, é o primeiro contato que a gente tem com o cliente, é através ali do e-mail. É necessário que o produto ou serviço ele já tenha sido testado e gerado receita, e também no valor do cliente. Aqui ele fala, né, que ao longo do ciclo de vida do cliente, né, precisa ter ali um valor de $10.000. Mas, claro, isso aqui é só um valor, acho que é apenas um sinalizador, né? Isso deve ser adaptado de acordo com o segmento, o produto e de empresa para empresa, né? O porte de empresa para empresa. Então, aqui o primeiro passo mais importante, né? Só para a gente relembrar, né? Ele fala, né? O primeiro passo importante é deixar o executivo de contas fazer o trabalho dele, que ele de fato está contratado para fazer, que é fechar contas, né? Fechar negócios, né? Então, é o know-how dele, é a expertise dele. Então, a gente precisa deixar que o executivo de contas, né? Deixar o caminho, vamos supor, livre, aberto, para que ele de fato consiga executar o trabalho dele da melhor maneira. E o pulo do gato aqui, na verdade, né, o insight, eu acho que foi uma coisa mais interessante que o livro trouxe para a gente, né, é realmente fazer essa separação, ter a contratação, então, dos SDRs, para que eles possam fazer toda a peneira ali, tanto dos clientes, né, da prospecção outbound ou inbound, para poder fazer a qualificação para o gerente, né, para os executivos de contas. Então, aqui que é a grande questão, né? Então, a gente vai ter aqui pessoas na linha de frente fazendo toda essa filtragem e todo esse trabalho. Pode falar, Mari. Eu acho que essa parte de fazer um overview em todos os passos, se eu não me engano, a Aline fez beleza. na semana passada. Eu acho que a gente pode ir direto quando ele começa a desmembrar o primeiro passo mesmo, Cá. O perfil do cliente ali? Isso. Construa sua lista e tal. Beleza. Bom, então como funciona o processo de cold calling, né? 2.0. Então ele traz aqui para a gente alguns passos, né? O primeiro, perfil ideal do cliente, construa sua lista, faça campanhas de e-mail outbound, venda o sonho e passe o bastão. E aí ele vai destrinchar um pouquinho cada etapa aqui. Então, o primeiro passo, estabeleça o perfil ideal do cliente de forma bem clara, né? Ele até traz esse quadrante, eu achei ele bem interessante, de uma forma meio resumida,
de você realmente tentar responder essa questão, né? Como você descreveria os clientes que se enquadram nessa posição? E qual seria essa posição, né? Seriam os clientes que têm uma receita, um potencial de receita alta e uma probabilidade de fechar o negócio também alta. Então, é esse quadrante, é esses clientes que estão nesse quadrante que a gente precisa descrever de uma forma muito clara quem são eles, qual é o perfil desses clientes, né? Isso ajuda a encontrar... Pode falar. Eu posso fazer um pequeno comentário que eu acredito, né? Claro. Só vocês ouvindo aí que vai fazer sentido. É possível aí, não quero te atrapalhar Não, sim, nessa fica à vontade, sequência, imagina. mas para nós aí que estamos lendo Receita Previsível, a gente está falando de algo muito importante mesmo, pelo menos assim eu tenho essa percepção, que é você, de fato, viver uma receita previsível, né? Você não ter altos e baixos, você não ter um eletroencefalograma, né? Sim. E você construir uma receita previsível realmente faz o teu negócio, né? O teu negócio prosperar. Você tocou num assunto, eu sei que isso já passou, mas eu quero salientar isso, porque eu vivi isso muito. E as tomadas de decisões que a gente fez no negócio que a gente construiu fez total diferença quando você falou dividir o outbound com inbound. Eu quero só dar uma saliência nisso, dar um zoom numa palavra que pode ajudar qualquer pessoa que pode fraquejar no processo de construção desse outbound, que chama-se venda por substituição. Então, essa palavra substituição, a gente quando construiu o nosso negócio, a gente entendeu isso. Então, eu tenho que ter uma equipe específica para aquela ação. E quando eu tenho uma construção aí de uma outra equipe, ela está produzindo a mais. Então, eu não substituo a produção, né? Então, é isso que ele deixa claro aí na construção do inbound. Inbound é inbound, uma equipe específica de inbound marketing. Então, ela vai produzir X ali. Quando a gente está construindo uma outra equipe que chama-se outbound, a gente construir, de fato, essa equipe. Na verdade, a gente dobra a produção. Então, existem muitas empresas que elas fraquejam nisso. Então, ela substitui produção. A mesma coisa que você construir um outbound e ficar dependendo lá dos leads que o inbound gera para que você produza. Não, você tem que estabelecer ali uma blindagem mesmo e aquela equipe de inbound atuar exclusivamente no inbound, aquela equipe de outbound utilizar exatamente isso. Então, quando a gente se desenvolveu, a gente abriu um player, então a gente tinha uma equipe para atender exclusivamente aquele player. Não você ter uma equipe que atende 2 ou 3 players. Então, é isso que ele está falando. Então, a gente não substituía a produção, porque existe aí uma certa percepção, ilusão, entendimento, que quanto mais players você tem, quanto mais você aumenta a equipe, mais você produz. Na prática, isso não é assim. Então, isso é determinante para um aumento produtivo, isso. Então, separar mesmo de uma maneira consistente, porque senão você vai fracassar nesse processo. Então, a palavra que eu quero deixar aqui é substituição, entendeu? Então, não substituir, realmente construir uma outra equipe que produzem, nesse caso, inbound e outbound. Mas existe aí empresas que têm vários players. Então, exclusivamente uma equipe naquele player, uma outra equipe naquele outro player, e aí você tem um aumento produtivo de verdade com sustentação, entendeu? Então, eu acreditei aí importante salientar. Eu não sei se eu estou repetitivo para algumas pessoas, mas quando você falou isso me marcou bastante o processo que a gente fez de construção significativa aí do nosso negócio.
Aqui na verdade é que eu acabei pulando essa parte, né? Mas eu até também tinha colocado como um ponto de atenção aqui no livro justamente isso. Ele traz um estudo de caso no livro falando que realmente teve a empresa Salesforce que eles mesclaram as equipes, né? E aí em uma semana eles já notaram que havia caído até cerca de 30% a produtividade. O fato de ter feito essa mescla, né? Justamente na prospecção, né? Entre inbound e outbound. Então, realmente é bem importante deixar isso separado, né? Se a empresa tiver essa capacidade de deixar separado, excelente, é o mundo ideal, né? Obrigado, Ok, Karine. Desculpa, obrigado. Imagina. Bom, então o primeiro passo é estabelecer o perfil ideal do cliente, né? Como a gente havia comentado ali, a pergunta-chave, a pergunta-questão aqui desse primeiro passo é como você descreveria os clientes que se enquadram nessa posição, ou seja, com um potencial alto de receita e com potencial, uma probabilidade de fechar o negócio alta também. Isso ajuda a encontrar mais facilmente grandes clientes através da segmentação inteligente, elimina clientes sem perfil mais rapidamente, e essas duas frentes fazem com que o ciclo de venda seja mais rápido e as taxas de conversão sejam maiores. Então, ter essa definição clara contribui para o processo. E aí, ainda dentro do primeiro passo, ele traz aqui para nós algumas dicas, né? Faça a segmentação de forma inteligente. Ele até colocou ali um exemplo de funilzinho, né? Setor, empresa ideal, procure equipes funcionais, encontre influenciadores, identifique os desafios, o que o cliente se enquadra ou não, né? Identifique também os sinais vermelhos, né? Aqueles clientes na qual você já está identificando, seja por meio de um insight dele ou por um meio dali da sua pesquisa, né? Com o cliente. Se você é um cliente que você está perdendo tempo, na verdade, que aquilo ali não vai ser qualificado para um fechamento de vendas, né? Descreva os contatos ideais, o perfil de comprador. Ele até traz no livro também um exemplo de perfil, e lá é bem, quando a gente fala descreva os contatos, a gente acha, não, vou colocar só 2, 3 características. Não, descreva bem certinho. Eu quero fazer o contato com um comprador que esteja há tanto tempo na empresa, que seja a pessoa que compra X produtos, a empresa de qual segmento, de qual capacidade produtiva, enfim. É uma descrição realmente bem detalhada do perfil de compradores que você quer atingir, o que você quer atuar. Identifique os principais desafios do cliente. Ele até fala, né, no livro, né, sempre você procurar entender a dor do cliente, né, e trazer, claro, essa dor como uma oportunidade, né, uma forma de você mostrar para o cliente que o teu produto, o teu serviço, ela consegue atender essa demanda, e se não consegue, para você também aprimorar o teu produto e teu serviço de uma forma que você consiga atender e entender também a demanda do mercado, né. E atualiza os perfis periodicamente, limite-se a 5 perfis. Então, ele até, né, dá essa dica de limitar-se a 5, para também a gente não querer atirar, né, a flecha, o alvo, né, ter vários alvos e acabar não alcançando nenhum. Então, o ideal é ter 5 perfis para você poder realmente se especializar, e para que você seja mais efetivo, melhor ter 5 do que ter vários e você não conseguir chegar a lugar nenhum. Segundo passo, construa sua lista de contas e contatos. Aqui, ele até, só coloquei aqui alguns insights, não sei, eu acredito que essa parte vocês não tenham comentado e conversado na semana passada, mas ele até fala, né, você quer atingir as maiores empresas do país, tente a lista das maiores e melhores da Exame. No Brasil, existem algumas empresas de proteção de crédito que comercializam um banco de dados, né, até para finalidades mercadológicas aí entre as empresas. E também tem o LinkedIn. Então, na verdade, aqui ele está falando de redes de contatos, né? Mas isso já é uma pauta que a gente já havia conversado, acho que já no primeiro encontro sobre o cuidado que aqui a gente tem que ter hoje, né? Em função da lei de proteção dos dados que está vigente aí. Então, hoje a gente precisa, talvez essas dicas que ele deu no livro já estejam um pouquinho defasadas ou não estejam já mais de acordo com a realidade hoje. Mas, basicamente, o construir a sua lista de contatos é você fazer redes de contatos, procurar locais, enfim, que você consiga atrair o que tenha lá, né, o teu consumidor, que você consiga chegar até ele, né? E o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada hoje, bem específico aí
nessa questão, né? Muitas empresas procuram lá quem que é o comprador da empresa X, para poder, né, saber o nome, para poder chegar até essa pessoa, quando ligar para a empresa já está o nome dessa pessoa, dá para facilitar o contato. Terceiro passo, faça campanhas de e-mail outbound. Então, aqui ele fala, né, a principal ferramenta de prospecção dos SDRs para abordar novos contatos é o envio. É o envio de e-mails em massa. Um SDR deve enviar entre 50 a 100 e-mails de prospecção por dia e conseguir, em média, entre 5 a 10 respostas. E aqui nessa parte do livro, ele traz alguns insights de como a gente deve fazer esse e-mail, né? Qual é o e-mail mais coerente, correto, quais são as dicas, né? Então, escrevendo os seus e-mails. Primeiro de tudo, ele precisa ter identidade e personalidade. Ele até comenta, né? Às vezes o vendedor ali, o SDR, acaba copiando o e-mail de uma outra empresa e replicando para o seu cliente, mas isso perde a identidade, né? Então, pense, o e-mail, né, você está mandando ali para o teu cliente, já é uma ferramenta de contato com o seu cliente, né? Então, o ideal é que o cliente seja impactado já com o perfil, com a identidade da sua empresa. Então, ter esse cuidado na hora de escrever o e-mail, né? Ter essa personalidade, essa identidade da empresa. E também a questão da simplicidade e credibilidade, né? Fazer um e-mail de uma forma simples, objetiva, e quando ele fala aqui de credibilidade, ele até comenta, né? Se você for citar alguns clientes, né? Então, trazer alguns clientes que você já fez algum trabalho, que você atuou, que você teve alguma venda, que são clientes grandes, têm nome no mercado, são reconhecidos, para você também trazer um pouquinho de credibilidade ali para o e-mail, para ele ficar também mais atrativo, mais interessante na leitura. E aqui ele até também traz, acho que foi nesse terceiro passo que ele fala das campanhas de e-mail, né? Até a questão também daqueles e-mails que a gente recebe, né? E ele até colocou um exemplo, né? Que uma empresa mandou o e-mail para os clientes e no assunto estava como que seria como se fosse um retorno de algum e-mail. E isso causa na pessoa, quando você abre o seu e-mail, é um e-mail de retorno, mas o que é? Que causa uma curiosidade e você acaba abrindo aquele e-mail para ver do que se trata. E quando você vê, na verdade, não era um e-mail de retorno, era um e-mail, né, de uma empresa querendo vender algo. Aquilo é frustrante, na verdade, aquilo é mentiroso. Então, ele até comenta isso, você ter a verdade sempre em primeiro lugar, né? Mostrar-se transparente com o cliente, mostrar o objetivo, até mesmo quando você coloca o assunto no e-mail, do que se trata, né? Não tentar manipular o cliente a abrir ou não o seu e-mail. Né, trazer a verdade. Então, isso também quer dizer, isso também vem de encontro com credibilidade, né? Começar algo com mentira, né? Provavelmente não vai dar certo. E aí, aqui ainda falando um pouquinho do terceiro passo, né? Então, taxa de resposta zero, né? Um dos tópicos ali do capítulo. Então, comece enviando entre 150 e 250 e-mails outbound por semana, distribuídos em 3 ou 4 dias. O seu objetivo é conseguir de 5 a 10 respostas por dia. Aí ele também traz uma dica dos horários, né, que devem ser enviados os e-mails. Envie e-mails antes das 9 horas ou após as 18. Evite as segundas e sextas e tudo bem se enviar os e-mails no domingo. E seja metódico na organização das respostas. Acho que principalmente aqui, né, gente? Eu acho que a resposta, ela é fundamental. Você batalha tanto, manda tanto e-mail querendo uma resposta, que minimamente, quando você tem um retorno, tem uma resposta, você precisa ser efetivo aqui. E aí, né? E aí você recebe uma resposta, né? Como você deve conduzir, como você deve se comportar. Então, a primeira coisa a se fazer quando você recebe uma resposta é fazer o seu registro. Por isso que ele sempre também comenta muito, né, da importância de ter um CRM, de um sistema eficaz e que tenha todas essas funcionalidades para que você possa realmente fazer a gestão de todos esses contatos e ir acompanhando todo o teu funil ali de vendas. E qual que é o objetivo de envio de e-mails em massa? Né? Então, ele coloca ali com 2 objetivos. É obter a indicação de qual a melhor pessoa na empresa para e qual a melhor dia e horário para se ter uma discussão rápida sobre. Lembrando que toda essa parte aqui do e-mail ainda, tá? A gente está falando do pessoal do SDR, né? O trabalho deles. Então, eles enviam os e-mails, quais são os objetivos que eles precisam ter com esse e-mail, para aí, então,
qualificando essa carteira, né? Então, até ele traz aqui um cuidado especial para isso também, né? Se teve algum contato que ainda não respondeu o seu e-mail, mas você viu que ele abriu o seu e-mail algumas vezes, ligue para ele, para tentar entender, porque talvez você está mandando aquele e-mail para ele, ele abriu, mas ele repassou para outra pessoa, porque aquilo ali não é do departamento, não é da área dele. Então, a partir do momento que você liga para ele, você consegue entender melhor o porquê que ele está abrindo os e-mails e não está respondendo, e quem sabe, então, chegar de fato na pessoa de contato, né? Na pessoa correta de contato. E ainda falando aqui do terceiro passo, né? Ele fala aqui, campanhas para antigas oportunidades de negócio. Eu não vou desdobrar aqui todo esse fluxo com vocês, mas ele é bem autoexplicativo e ele fala certinho né, sobre essa campanha, sobre o passo a passo que deve ser feito para você, né, movimentar oportunidades de negócios antigas. Deixa eu verificar aqui, campanha de apresentação. Ah, tá. Daí ele comenta aqui, né, que seriam, na verdade, contas inativas há mais de 6 meses. Então, como que você pode atuar, fazer uma atuação eficaz, né, efetiva nessas contas. E aí, né, ele também traz um insight aqui, na verdade, um cuidado, né, que a gente precisa ter. E ele traz também para a gente até o código, né, de autorregulamento para a prática de e-mail marketing, né, o CAPEM, que é o órgão responsável aqui no Brasil sobre essa questão de envios de e-mail. Então, alguns cuidados que você precisa ter antes de enviar os e-mails, né? O assunto e o cabeçalho da mensagem não devem ser enganosos, que é a questão que eu havia comentado com vocês sobre, né, mandar de repente um título ali só para despertar a curiosidade do cliente, na verdade ele é uma questão enganosa. Deve haver um endereço físico do seu e-mail, deve haver uma forma de as pessoas fazerem o opt-out, ou seja, saírem da sua lista e pararem de receber e-mails seus. Então, isso são regras, na verdade são normas, né? Tem uma legislação para isso. Então, é importante a gente seguir essas diretrizes. Caso contrário, a empresa pode, né, se algum cliente, enfim, quiser reclamar, ou, né, ela tem esse direito, ela está respaldada para. Quarto passo, venda o sonho, né? O objetivo de vender o sonho não se trata de vender, mas sim ajudar o cliente a criar uma visão da solução ideal dos sonhos que vai resolver seus problemas, que é o que eu havia comentado, né? Tentar entender as dores do cliente, né? E tentar moldar o teu produto, o teu serviço e mostrar para ele o quanto você pode, né? O teu produto, o teu serviço pode ser eficaz e pode contribuir. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Não? Tá. Estabelecer a relação entre o seu produto ou serviço, os principais desafios do cliente e a solução idealizada por ele. Antes de discutir sobre os problemas e desafios que ele enfrenta, pergunte ao cliente, né, usando perguntas abertas sobre o funcionamento do negócio dele, como está estruturado, por exemplo. Então, aqui ele, na verdade, traz no livro ali várias perguntas, né, modelos de perguntas ou insights ali para a gente poder iniciar essa conversa com o cliente. Então, sempre quando fizer esse primeiro contato, essa ligação com o cliente, já não chegar, né, claro, você faz a sua apresentação, mas meu produto é esse, eu vendo isso, meu produto é assim, meu produto é o melhor, meu produto tem essas funcionalidades. Não, né? Se apresenta e entende um pouquinho, e aí, qual que é né, como está a sua empresa, como estão as vendas, como que o teu produto tem desempenhado, quais são as suas dificuldades, e aí no final é que você faz de fato a abordagem de venda. E aí, construindo campeões. Essa aqui eu achei bem legal. Faça do cliente o seu vendedor naquela conta. E acho que foi até a Mima que falou no primeiro encontro, que quando ela foi contratar o RD Station, acho, se eu não me engano, ela teve algumas dificuldades, né? Até para aprovação da compra desse software na empresa. E o próprio pessoal do RD Station deu todo o suporte para ela de convencimento, né? Dos gerentes, dos sócios, enfim, para aquisição do produto. Então, isso mesmo. Né, foi isso Mima? mesmo, cara. Uhum. Eu lembrei de você, né, quando eu li essa parte. E eu achei muito legal, né, gente? Porque
Nossa, é realmente um baita diferencial, né? E de fato é isso que acontece nas empresas. Você fala com o comprador, ah, sim, ele é o comprador, ok, mas nem sempre o comprador que tem né, tem o poder, a decisão de compra ou não, né? Então, o comprador dentro da empresa, ele também é o teu mediador, né? Até chegar o dono, até chegar o gerente, o superior, que vai assinar de fato a compra. Então, ele precisa estar munido de todas as informações e características do produto para que ele também convença a empresa como um todo a fazer a aquisição. Achei bem interessante. Será que eu atrapalho se eu fizer um outro De forma comentário aí alguma, pode também? falar. Pode Essa falar. parte aí, vendo o sonho, isso também foi um outro momento muito interessante, que virou a chave diante também da construção aí que a gente fez de um negócio. E a gente conceituou. Quando você faz uma conceituação, você tem um caminho para seguir, né? Quando você conceitua uma prática, né? Você tem um conceito de um comportamento, né? Então, aquilo entra na equipe, esse conceito, e começa, então, a praticar esse conceito. Então, essa parte aí, quando você está falando, Karine, vendo o sonho, quando você tem um contato frontal mesmo ali, né? A gente entendeu muitas coisas que a gente fez, que a gente pensar no interesse do possível cliente, pensar nele em primeiro lugar, não pensar no interesse da equipe vender, não pensar em primeiro lugar lá na meta. Existe o interesse da meta, existe o interesse lá da área comercial, enfim, mas a gente teve uma percepção um pouco mais funda que quando a gente pensa de verdade no interesse do possível cliente, você começa então a fazer perguntas que você, além de fazer um rapport ali faz parte, ele senta numa conexão com ele, ele vai se abrindo e você está pensando na dor dele lá, né? A dor dele, porque eu até tenho um lema aí, o mundo não precisa de problema, o mundo precisa de solução, entendeu? Qual é? E é bem delicado você encontrar a dor, é uma habilidade assim, bem profunda ali, né? Porque você fala disso, de você tratar mesmo e se ocupar ali, pensar, tentar ali entrar na cabeça ali do possível cliente, identificar isso. Então, quando a gente começou a praticar isso, pensar no cliente, no possível cliente em primeiro lugar, a performance de todo o time aumentou. Então, a gente construiu um conceito. E aí a gente começou a mergulhar nesse conceito. Que conceito é esse? Que é isso que eu quero ver se realmente é possível eu acrescentar. Eu não quero ser repetitivo, enfim, muito pelo contrário, né? O conceito era o seguinte: pensar em si é não pensar em si. E não pensar em si é pensar em si. Porque às vezes a gente está ocupado querendo fazer para nós, pô, vai sair, você entende ali que ele é um cliente potencial, você vê que vai sair uma venda ali, aí você, pensando em você em primeiro lugar, você deixa escapar algum processo, algum detalhe, ele percebe que você está preocupado apenas com a receita, não em trazer a solução. Mas quando você não pensa em você em primeiro lugar e pensa nele, ele percebe isso também. Ele percebe isso, ele, poxa, a pessoa está interessada em mim, a pessoa está... Então, não pensar em si é pensar em si, e pensar em si é não pensar em si. Então, a gente construiu isso e a performance aumentou, assim, a gente chegou a manter uma performance de resultado acima de 70% das abordagens para a efetivação de um negócio, entendeu? Então, você, tipo, aborda 10 pessoas e no processo comercial você fecha 7 em média. Pô, é um resultado muito interessante, pelo menos Ótimo. é o que eu tenho de percepção, né? Uhum. Não, excelente, essa colocação foi excelente, sim. É realmente isso, né? E eu acho que hoje, né, mais do que nunca, né, esse mundo né, a arte de vender, né, ela tá tão no nosso dia a dia. Eu acho que quanto mais a empresa conseguir trazer essa personalização no atendimento, né, na identidade da empresa,
eu acho que torna o processo mais efetivo. E realmente isso, né? Sempre pensar nas dores do cliente. E, na verdade, quando a gente pensa também nas dores do cliente, quando a gente faz toda essa entrevista, né, com alguém dentro da empresa, até para nós, como os vendedores, digamos, né? A gente consegue ter insights e tentar um pouco entender também como o meu produto está se desenhando no mercado, quais são as necessidades do cliente, entende que é dali que podem surgir outras ideias, né? Outros insights para a melhoria contínua do teu produto, do teu serviço. Então, acho que isso faz parte também. E pensando nisso que você falou, e também pensando na questão de desenvolvimento do produto, né? Na personalização do atendimento. Então, eu até lembrei, né? Teve um dos livros que a gente leu também aqui no grupo, que foi a Estratégia do Oceano Azul. Eu carrego aquele livro para a vida, é muito bom, quem não leu, né, leia, é bem interessante. E ele fala também muito de você fazer a pesquisa até mesmo com os não clientes, né? Então, é importante você também ouvir quem não é o seu cliente para entender o porquê que ele também não é o seu cliente, enfim, e trazer insights para o teu produto e para o teu serviço. Então, é só um complemento, né? Eu acabei falando um pouquinho aqui da performance do produto e do serviço, mas eu acho que ela vem de encontro quando você faz essa abordagem com o cliente, né? Essa pesquisa inicial, ela é muito rica, ela é muito importante. Então, Como é que você chama o ter aqui livro, algumas... Karine? É Desculpa a te Estratégia cortar. do Oceano Azul. Ok. A gente tem ele, né, Mari? Acho que a gente tem, depois a gente pode compartilhar com vocês também, acho que a gente tem ele em PDF. E então, o quão é importante, né? Eu acho que essa entrevista inicial ali com o seu cliente. Então, te traz vários insights para várias coisas. Acho que isso é importante. Bom, dando continuidade aqui nos nossos passos, né? Então, o quinto passo é passe o bastão. Opa, mas ok, né? Teve todo o trabalho do pessoal ali do desenvolvimento, né? De vendas, do SDRs, mas em que momento que eles passam o bastão para o executivo de compras, né? Então, ele traz até esse desenho para a gente para explicar um pouquinho aqui em que momento que ele passa o bastão, né? E quais são os critérios de qualificação que esse cliente precisa ter para que eles de fato façam a passagem para o gerente, para o pessoal executivo de contas. Então, aqui ele traz 3 diretrizes para que isso aconteça. A conta ele faz, na verdade, até um questionamento que ele tem que fazer, né? A conta se enquadra nos critérios estabelecidos de perfil de cliente, ou seja, quando a gente estabeleceu lá atrás, né? Qual que é o perfil do cliente? Esse cliente, de fato, está enquadrado? Já teve o primeiro contato? Já teve a manifestação, né? Um possível interesse de compra? Ok, eu passo o bastão para o executivo de contas. Estamos conversando com quem tem o poder de decisão ou pode exercer influência sobre o processo de compras? Ok, pode passar também para o executivo de conta. Existe um interesse real em dar um próximo passo, seja na definição de um escopo de proposta ou em uma ligação de prospecção com o executivo de conta? Então, ele traz para a gente aqui essas 3 diretrizes, né, os 3 norteadores, que são os momentos que a gente faz a transição do SDR para o executivo de conta. E aí, mais um insight que ele traz aqui, né? O SDR recebe sua recompensa após o executivo de contas requalificar as novas oportunidades de negócio. Então, cria um processo de auditoria das oportunidades de negócio geradas. Isso aqui é até interessante, que depois, no final, ele até desdobra a questão do comissionamento, né? Como que a gente faz um pagamento para um SDR, e aqui tá bem ligado com isso daqui. Por quê? Ele até traz no livro alguns exemplos, né, de alguns casos que o pessoal tenta burlar, né, ou tenta sabotar aqui essa passagem de clientes, acaba enviando para os executivos de conta um cliente que não está com o perfil correto ou que realmente não tem uma tendência a fechar o negócio. Por quê? Porque, eu tenho que passar, eu tenho meta, eu tenho isso. Então, o fato de você criar uma auditoria das oportunidades de negócio geradas para verificar realmente a veracidade das informações é importante, porque traz seriedade para o processo. O pessoal que está na ponta tem conhecimento de que eles estão sendo monitorados para tal, e a gente não faz com que, principalmente, né, acho que o principal papel aqui dos SDRs é fazer com que os executivos de contas não percam tempo, né, porque eles são os caras que estão lá fechando o negócio. Então, a gente não pode passar clientes para eles que não sejam qualificados, justamente para a gente aumentar a produtividade. Então, acho que aqui é a grande questão. E aí, ele traz... E aqui a gente terminou
os 5 passos. Aí ele traz, Mari, no final do livro, alguns insights, melhorias na eficácia das ligações, o pagamento dos SDRs. Isso foi comentado na semana passada ou não? Eu posso passar? Não sei se a Mari está aqui. Pode passar, Kari. Ah, então beleza. Então, depois que ele faz esses 5 passos, né, que então é a implantação de todo o processo, ele traz no final do livro também alguns insights, algumas dicas, né, que são importantes ali, que contribuem com todo o processo. Ele fala que, então, melhora a eficácia das ligações telefônicas sem usar... Deixa eu só tirar aqui, ó. Sem usar script, né? E ele traz aqui para nós 2 ferramentas que ele acha que é pertinente, que ele acha que é interessante para a gente melhorar essa performance, que é a resposta, atitudes e ações da ligação. Ela consiste na definição dos objetivos da ligação que será feito pelo SDRs ou pelo executivo de contas. Então, aqui nessa ferramenta, né, que respostas, atitudes e ações, a gente deve responder a 3 perguntas. Que respostas você gostaria de obter na ligação? Então, até um pouquinho do que a gente estava falando antes, é importante a gente saber quais são as perguntas de fato, as perguntas norteadoras pertinentes ali com o cliente, né? Que sensações você gostaria que o cliente em potencial experimentasse e que ações deveriam ocorrer após a ligação? Então, você precisa responder essas 3 perguntas antes de fazer a ligação para o cliente. Então, essa é uma das ferramentas que ele traz aqui como sugestão para a gente melhorar essa performance nas ligações. A outra ferramenta é o fluxo da ligação. Então, ele até traz aqui para a gente o fluxo que ele, né, considera ideal, mas é claro, ele é adaptável para cada empresa. Abertura e apresentação, né? Então, te liguei numa hora ruim, né? Apresentação, meu nome é Karine, eu trabalho na empresa X, enfim. Discuta a situação atual do negócio do cliente, demonstre um interesse verdadeiro, né? Até como o Gerson comentou, né? Sempre pensando primeiro no cliente, né? E pensando no cliente, automaticamente você está pensando em si também. Sonde quais são as necessidades do cliente e confirme o seu entendimento sobre elas. Posicione a sua solução de forma a se encaixar ao problema que ele enfrenta. Lide com as objeções, estabeleça os próximos passos. Eu achei bem coerente e achei bem legal esse fluxo que ele trouxe aqui para nós. E aí ele também traz no livro, e desdobra um pouquinho, deixando uma mensagem de voz. Ele até deixa alguns textos, como que você deve fazer essa abordagem, como que ela tem que acontecer, mas eu acho que isso não vem ao caso, acho que não é pertinente a gente desdobrar, porque é uma coisa bem operacional. Aí, o outro tópico que ele traz também para contribuir com os 5 passos é avance os clientes de um status para o outro como se fosse uma linha de montagem, né? Então, aqui ele reforça para nós a importância, né, da gente ter o CRM, realmente um sistema que possa e contribua para essa mecanização, essa mensuração das etapas, né, de uma forma sistemática, mensurável, consistente e previsível. E aí ele até fala aqui, né? E se além disso, você for capaz de estabelecer métodos e ações para lidar com o cliente em cada uma dessas etapas, estará mais próximo de se tornar um vendedor mais eficaz. Então, até retomando, né, tudo que ele falou lá no início, né? O importante é você saber o ciclo de vendas do teu produto, o ciclo de prospecção, o quanto, né, cada etapa, quanto tempo leva para cada etapa, e em cada etapa, qual deve ser a minha atuação, como eu devo gerenciar essa etapa. Então, isso tudo são estratégias para se tornar um vendedor mais eficaz, para que você seja mais efetivo nas suas abordagens e na sua qualificação ali dos seus clientes. E aqui ele até traz para nós esse exemplo, né, de como que deve ser toda essa linha de montagem, digamos assim, né, desse cliente. Então, aqui a gente tem a linha fria, em prospecção e nutrindo. Então, na linha fria são aqueles clientes que não responderam ou não foi contactados, conversando com a pessoa, ou você está conversando com a pessoa errada, enfim, na linha fria, digamos assim, é aquele contato que realmente é o perca de tempo, né, que não te levou em nada. Em prospecção, aí aqui é quando você já tem uma conversa com o cliente, né? E aí aqui na prospecção é que você vai avaliar, estou conversando com os contatos corretos, é um potencial de receita, situação atual, próximos passos, é aqui que você vai desdobrar com o cliente. E o nutrindo, na verdade, aqui é quando você já passa a oportunidade, né? Você já passa esse cliente para o executivo de contas. Então, ele vai fazer um cheque,
quando ele fala esse cheque a cada trimestre, é fazer essa retomada desse cliente para saber se está tudo bem, se ele, né, deseja fazer mais alguma compra, verificar também oportunidades perdidas, né, havia uma oportunidade no passado, o que houve agora, oportunidade ativa, repassando para o executivo de contas. Então, essa aqui seria um exemplo, né, de linha de montagem que ele traz. Então, a linha fria, a prospecção e o nutrindo. E aqui também no final ele coloca o evitar, né? Evitar cliente atual, não se enquadra. E por que até o cliente atual, né? Porque não se enquadra na perda de tempo. E também contas duplicadas. Porque essa conta duplicadas, na verdade, ele até traz um exemplo, na verdade, ele traz uma dica, né? Que quando às vezes a empresa tem lá um CRM, tem um sistema, aí fez o cadastro da empresa, não quer deletar aquele cadastro e foi feito um outro em duplicidade, sempre deixar pontuado que aquilo ali é uma conta em duplicidade justamente para que, né, os executivos de contas ou o pessoal do SDS evitem fazer esse contato para não ter a perca de tempo. Então, basicamente, a linha de montagem, ela se desdobra aqui nessas 3 etapas, digamos assim. E como remunerar os SDRs, né? Então, basicamente, ele até fala, né, de uma forma muito simples, né? Acho que a gente às vezes acaba batendo a cabeça como que eu vou fazer essa remuneração variável, como que eu vou ser, como que eu vou motivar o meu colaborador, como... Na verdade, ele trouxe uma coisa muito simples, que é o salário fixo e a comissão. Ele até fala que a comissão, interessante, que ela chega até 50% do salário fixo, né? Então, mas aqui é uma dica, né? Uma sugestão. Claro que cada empresa pode adotar a sua estratégia. E como a comissão deve ser paga? Como que ela é composta? O que define a comissão? E aqui eu achei que ficou também muito simples, muito objetivo e muito claro. Acho que ficou bem e veio de encontro realmente com o que você deseja e o que você espera de um SDR. Então, a metade da comissão, 50% do SDR, vem do número de oportunidades de negócios qualificadas que ele gerou naquele mês e que foram aceitas pelos executivos de contas. Ok, é um primeiro objetivo, excelente. A outra metade da comissão, os outros 50%, é paga com base em um percentual sobre os contratos fechados pelos executivos de contas, das oportunidades que ele repassou. Então, isso aqui reforça aquela questão que ele havia comentado lá né, anteriormente, até do porquê ter um processo de auditoria quando existe esse repasse, né, da carteira de clientes dos SDRs para o executivo de conta, para ver se realmente aqueles clientes são qualificados, se vem de encontro e se eles não estão fazendo com que os executivos de conta estejam perdendo tempo. Então, até para eles, para o SDRs, o fato da comissão estar atrelada a isso, né, o fechamento do negócio, é importante. Então, isso tudo vem de encontro e vem contribuindo realmente para a produtividade e a efetividade do processo. Então, achei essa parte aqui bem, bem interessante. E aí ele fala também, né, atenção SDRs, os executivos de contas são seus clientes, de fato, né, porque o trabalho também dos executivos de contas vão refletir para a performance deles, né, e uma delas como a gente acabou de comentar, é a questão da comissão. E ele fala aqui da questão do treinamento, né, da importância do treinamento para o SDR. Ele coloca até que o treinamento ele deve ser feito mais ou menos a partir da 3ª semana, porque na 1ª e 2ª semana é quando o colaborador acabou de chegar na empresa, ele ainda está participando de treinamentos institucionais, está conhecendo a equipe, conhecendo a empresa. Então, a partir da 3ª semana é que, de fato, ele começa a fazer o treinamento efetivo da sua função. E esse treinamento, ele vai da 3ª até a 5ª semana. E todos os dias é cumprir 3 metas. E o livro, ele traz lá para a gente algumas sugestões de metas, tanto para os SDRs que são no primeiro nível e depois o segundo nível. Ele até colocou um nome específico, mas como se fosse duas classificações de SDRs, um inicial e um pouco avançado. Então, quais são as metas que você pode colocar para que eles realizem, né, que eles cumpram 3 metas por dia. E ele traz alguns insights também ali no livro, né, do que deve ser treinado, né, para o SDR. Então, passar um dia com executivos de conta para entender o trabalho do executivo de conta, fazer um rascunho, tentar manipular ou desenhar um dashboard, fazer um contato com algum cliente já inativo só para você ter experimentação, ter experiência de fazer um contato com o cliente, qual é a abordagem, focar bastante no perfil do cliente,
mandar os e-mails em massa, né? Uns 50 e-mails ali no dia para você testar, para você ver. Enfim, ele traz ali várias dicas, né? E vários pontos que devem ser treinados, né? Que um SDR deve ser treinado. E aí, basicamente, é isso. Desculpa, eu falo rápido, né? Não sei. Não sei se ficou compreensível ou não. E aí, se vocês quiserem fazer os comentários, fiquem à vontade. Chafi tá dando risada. Chafi é o meu colega de escola da vida, né, Chafi? Eu não sou muito didática, não, tá, gente? Então... Não é isso. É que eu achei legal você falar. Eu falo muito rápido, não sei se vocês entenderam, mas deu, com certeza deu. E a gente vai ter um companheiro agora, que é o Ju, né? O nosso querido Romeu vai nos ajudar aí na escola sim, da vida. É verdade. Ó, eu vou começar a ajudar. Fiquem tranquilos, eu tô aqui para isso, contem comigo, beleza? Essa foi a minha participação de hoje. Ótimo, perfeito. Não, brincadeira, eu te cortei, tchau. Conclui aí. Não, só para avisar, a Mari, ela me avisou aqui, ela tá caindo lá a internet dela, ela pediu para a gente fechar. Eu só queria fazer um comentário rapidinho, na verdade 2, tá? Lá no início, onde ele coloca que os dias lá, que ele dá algumas dicas de dias para mandar os e-mails, que evitar segunda e sexta, mas pode mandar no domingo. Esse é o tipo de exemplo que naquele dia que eu fiz a apresentação, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu lembro que até o Ju também concordou depois, é o tipo de exemplo, assim, que para mim, ele acaba não fazendo muito sentido, né? Lógico, ele coloca a visão dele, não necessariamente a gente vai ter que seguir a risca aquilo lá, é evidente, tá? Só que ali mesmo ele fala, evite segunda e sexta, porém você pode mandar no domingo. Ali eu já fiquei, como assim, né? Já fica meio contraditório a própria fala dele. Mas isso é só um ponto, impressão pessoal. E uma outra com relação ao filtro dos clientes, que esse eu acho que é o mais importante, é saber com quem você está falando, saber o momento que você está falando, etc. Quando eu estava lendo o capítulo ontem, quase de madrugada, na verdade, eu lembrei, quando eu comprei o apartamento aqui, foi em 2014 que saiu a chave e tal, foi final do ano, logo no início de 2015, final de 2014, começo de 2015, eu recebi, assim, várias ligações de outras construtoras, ou mesmo de banco, para saber se eu não queria investir em um outro apartamento. Quer dizer, a gente tinha acabado de mudar para cá, ainda tinha uma parte financiada, a gente estava pagando. Olha, você comprou um apartamento em tal lugar, tem um outro investimento em tal lugar. Não, agora não tem como. Quando eu acabei de pagar o apartamento, isso foi em 2018, ninguém ligou. Entendeu? Então, acho que houve algum tipo de falha no filtro deles que, lógico, não era intenção, ainda não é intenção, mas seria muito mais lógico a ligação ser feita quando você não tem mais aquela dívida para poder investir em um outro imóvel do que quando você acabou de comprar e ainda está pagando. Então, eu lembrei ontem, na hora que eu estava lendo essa parte dos filtros ali dos clientes, né, que ele coloca lá o perfil, como que é o PIC lá, perfil interno do cliente, alguma coisa assim. Eu lembrei... Perfil ideal. Perfil ideal, obrigado. Perfil ideal do cliente. Ali eu falei, bom, naquele caso eles não fizeram esse mapeamento, provavelmente, né? Nada contra fazer a ligação, porque de repente eles não têm qual foi o nível ali do filtro, mas, por exemplo, olha, o Chafi investiu em um imóvel, então, de repente, ele quer investir em outro. Ok, seria válido. De repente, eles não tinham a informação de como foi feito isso, se tinha sido financiado ou não, enfim. Só que, quando na teoria, né, como eu disse, não iria fazer naquele momento, mas na teoria, quando eu poderia fazer um novo investimento, não houve essa ligação, né? Então, esses dois pontos ali só que eu queria colocar. O Chá, eu vou até comentar essa questão, que pode falar, quem está falando pode falar. Primeiras damas. Oi? Então tá, só um comentário também rápido. Quando ele fala ali de qualificação, no passo 3, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, mas ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim, que se você está falando mais de 30% do tempo durante as ligações,
Ou você precisa fazer mais perguntas, ou você precisa manter a boca fechada, né? Então, eu achei interessante isso, porque ele traz que a parte do SDR é essa qualificação. Então, você está lá para fazer as perguntas certas e para ouvir e entender o cliente. E aí fecha aquele raciocínio que até o Gerson trouxe, né? Que precisa entender pensar no cliente, entender o que ele precisa realmente entender a dor, né? Acho que é a escutativa aqui que eu acho importante ressaltar. Só esse o comentário, Juninho. Aline, e você pegou exatamente nesse ponto que eu ia colocar também. Isso me chamou muita atenção, porque realmente eu tenho percebido isso na prática, e a gente só percebe quando a gente faz muito, né? Que o meu amigo corintiano, o Gerson, colocou, né? A questão da prática, dele ter o produto, dele colocar em campo e praticar, e ter ali como você fazer uma leitura disso tudo, só assim é que você entende. Então, me lembra aquele filme, até essa questão, né, de você ouvir mais e falar pouco, me lembra aquele filme do McDonald's, né, quando aquele empreendedor sai querendo vender a porra da batedeira lá, e ele acaba descobrindo uma outra necessidade, né, uma oportunidade, ouvindo, entendendo, vivenciando. Eu achei que o Gerson foi extremamente preciso nessa colocação. Se o nosso cliente entende que nós estamos sendo sinceros em querer resolver a solução dele, e até mesmo levar uma negativa, falar, olha, não consigo daqui para frente te atender, você ganha um respeito, você ganha uma confiança que não tem preço, né? Ela vai te buscar em qualquer outra situação, e aí vai gerando outras novas oportunidades, frentes, etc. Eu acho que o posicionamento pessoal, ele também ali vale muito, né? Como a Karine colocou no e-mail, que o autor coloca lá, né? Aquele e-mail que precisa de uma resposta, não lembro ali a colocação que ele deixa ali, que ele engana no e-mail a pessoa. Cara, a gente já vive em uma outra época, isso foi lá no passado, né? Agora, Chá, com relação ao e-mail de domingo, eu continuo junto contigo, parceiro. Isso ainda me incomoda. Não é nem o fato do domingo de mandar o e-mail e tudo mais, mas é a maneira como se posiciona, e eu posso estar equivocado também, tá? Mas me incomoda. A segunda e a sexta-feira eu concordo com ele, mas o domingo ali eu não consigo interpretar mas de uma mesmo forma... a segunda e a sexta, lógico, pode ser também, só que depende de cada empresa. Pode ser que algumas empresas ou alguns empresários reservam a segunda-feira justamente para responder esse tipo de e-mail, e os outros dias não. Então, isso não dá para ser um padrãozinho. Aí volta naquilo que eu tinha falado aquele dia lá, que a gente brincou que entrega a idade, né? Parece que é igual Botini, aí tudo fica fácil vender, entendeu? É só você fazer isso que dá certo, é só você fazer aquilo que dá certo. Não mande segunda e sexta, sabe? Então, a gente não pode também deixar tudo engessado. Precisa ver as peculiaridades de cada um também. Eu prefiro fazer algumas coisas em alguns dias e você prefere fazer essas mesmas coisas em outros dias. Isso vai de cada um, então não dá para a gente deixar estritamente engessado, né? Então aí de novo vira o Botini, não sei o que aí, né? Tudo vende, você consegue vender tudo, você consegue vender para qualquer pessoa pode vender, é muito fácil, é muito maravilhoso. Não é bem assim não. Assim, a minha opinião pessoal é que segunda e sexta são os piores dias, porque são os dias que geralmente você tem muita coisa para fazer, porque daí segunda, daí começa, na minha opinião, né, o porquê que ele falou no domingo, né, é que daí você chega na empresa segunda, e daí você tá, tipo, lá meio lesado, vendo os e-mails, sabe, tipo, dando uma olhadinha nos e-mails de manhã, e daí depois dá um clique, e daí você começa não, tem tanto, tipo, as coisas que estavam, tipo, atrasadas a semana passada, e sexta-feira, eu não sei porque era impressionante, que era o dia que tinha maior demanda, então, tipo, acho que segunda e sexta acaba sendo aqueles dias que você fica, tipo, consumido, assim, sabe, você não consegue dar atenção para outras coisas externas, assim, é o que eu estava lembrando, assim, dos tempos que eu trabalhava também
nesse mundo corporativo, né? E daí eu queria também aproveitar o link de vocês, assim, o meu comentário, é que, apesar de não ter lido tudo, né, mas fica, acho que mais uma vez, aquela reforça, né, essa questão da honestidade, né, da gente estar vivendo um tempo hoje que a gente tá cansado desses métodos de vendas antigos, né, e a gente começa a ficar mais, a gente percebe, né, com muito mais facilidade, né, quando a pessoa está empurrando ali um produto, né, então tem esse negócio do título do e-mail lá, tem o que o Jairson estava falando de você conseguir, você captar, né, qual é a necessidade real do cliente e que ele fala aqui no livro também, né, né, que a Ká também falou, né, de você realmente entender se o seu produto, seu serviço se encaixa ali para, né, para solucionar, né, a dor da pessoa. E eu acho que então, assim, você vê que tem muito de assim, um lado humano, sincero e honesto do começo até o fim, assim, sabe? Isso que eu tenho a impressão que realmente, assim, quando eu lendo o livro, assim, eu falo, nossa, é isso mesmo, tipo, como que tem empresa que ainda tá, tipo, meu, como que a Tim ainda fica me ligando, sabe? Nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que nossa, tá sendo muito construtivo para mim, pelo menos. E eu acho uma coisa importante também, eu vou tentar compartilhar com vocês um vídeo, ver se eu acho esse vídeo, que eu assisti acho que há 5 anos atrás, mas ele é muito atual. É um vídeo onde crianças de 12 anos, na ocasião, eles se posicionam para grandes empresas, falando diretamente para os diretores de marketing de grandes empresas, Apple, IBM, etc. Eles se posicionam falando o seguinte, ó, não me empurrem o que vocês acham que é melhor. Me conheçam e entregue o que eu quero. Isso de 5 anos atrás, então essas crianças de 12, 13 anos hoje já estão aí no mercado. E eu acho que é muito isso, sabe? Nós estamos cada vez mais querendo coisas personalizadas e os nossos clientes também. Então, os nossos produtos, muitas vezes, eles devem ser adaptados a aos nossos clientes, aos nossos relacionamentos, né? Como o corintiano falou, não adianta ser bom para mim, tem que você vai me engolir até. Não adianta ser bom só para a gente, né? Ou a gente também cede um pouco para poder atender, ou então não tem como ceder, cara, PT saudações, mas eu acho que esse universo, talvez individualista, eu não sei, é como a Rô colocou, quando eu trabalhava CLT, segunda-feira para mim era o pior dia. E sexta-feira era o dia que eu queria entregar os serviços. Segunda era que eu recebia só bucha. E sexta era o dia que eu queria entregar toda semana para passar o final de semana tranquilo. Então, é muito pessoal o envolvimento que cada um tem na sua empresa. Se você pegar a Camila, por exemplo, a minha esposa, cara, para ela não tem domingo, não tem sábado, não tem segunda-feira. E ela não fica incomodada com isso, né? Então, mais uma vez, é a leitura do seu cliente que você tem que fazer e saber se você pode mandar um e-mail para ele no domingo, na segunda, na terça, na quarta ou na quinta. Com vocês, meu amigo Tupanzinho, diretamente de São Paulo. Jairson, pode falar, por favor. Para a gente encerrar aqui, assim, encerrar, não sei, né? A gente tem até às 8, são 8h04 aí. Mais uma vez, eu estou te falando, a gente teve bastante êxito quando a gente conceituou algumas coisas, mexendo até em caráter da equipe. Porque a empresa é um ser vivo, ele é orgânico. Então, não é o brand, não é a marca. Então, quando você está falando de domingo, sábado, ou quando, por exemplo, o Chafi falou, pô, me ligaram aqui quando eu não estava no momento de compra, mas também não me ligaram quando eu estava no momento de compra, né? É o chamado HR aí, né? O Hands Rising ali, quando você fala assim, pô, eu quero comprar, né? Então, assim, para mim, um conceito, não existe não cliente, existe um ainda não. Então, existe o cliente, que é aquele que compra, e aquele que você nutre. Então, por exemplo, essa situação do Chafi, como é que se resolve? Você mantém o relacionamento que tem a ver de você pensar nele. Você não pensa nele porque ele não te comprou, você pensa nele para ter um relacionamento. E ele vai ter um momento que ele vai
ter uma levantada de mão. E aí é o momento de compra dele. Então, existe processo de automação que fazem isso, chamado lead scoring, lead tracking, enfim, né? Que faz isso com inteligência. Mas quando você não pensa no futuro cliente, você não consegue. Então, e aí tanto faz, na minha avaliação de prática, estou te falando, segunda, sexta, domingo, mas você fazer aquilo que é necessário o possível cliente. Por isso que é importante, eu entendo esse conceito, não pensar em si é pensar em si. E para que isso ocorra, para que você não pense em si, existe um outro conceito que eu aprendi e pratiquei e teve excelentes resultados. No processo de comunicação, você pode só informar, mas eu entendo que você tem que influenciar e persuadir. Como fazer uma persuasão e uma influência? Quem domina uma conversa não é aquele que fala, aquele que quer falar, mas aquele que ouve. Aquele que ouve. E para você ouvir, existe um exercício. Presta atenção na comunicação que está chegando para você. A linguagem corporal que está saindo, sabe? A tonalidade de comunicação, as palavras que estão acontecendo. Presta atenção ali. Então, quando realiza esse comportamento, você está falando de vida, você não está falando de um trabalho. Né? Você está falando, por exemplo, dentro de casa, pô. Dentro de casa é isso, né? Então, prestar atenção, presta atenção no que a pessoa está falando. Presta atenção, fica atento, se preocupa com ela, que é aí que acontece. Você vai saber o que falar, como falar, na hora certa, e aquilo você cria essas conexões, porque o maior patrimônio que eu também entendo, que é um outro conceito, não é palpável, são pessoas. São pessoas. Isso eu entendo, que patrimônio são pessoas, que você, sabendo nutri-las com verdade, em primeiro lugar, que é isso que também eu pratico, dentro do meu time, não existe, tipo assim, mentirinha, como também não tem verdadinha. Ou é mentira ou é verdade. Então, no meu time, eu nunca deixei, nunca vou deixar pessoas que... mas é assim. Mas isso aqui pode... Fala que eu não estou. Falei, não fala que você não está, você está aí. Então, diga assim, neste momento eu não posso atender, mas na sequência, assim que eu me liberar, eu retorno a ligação. Então, para encerrar, eu estou te falando de coisas que eu vivo, não coisas que eu acho, que eu li, e que eu adotei para mim como princípio, né? Então, pensar na pessoa. Ouve, presta atenção, que aí você vai praticar o não pensar em si, e o resultado, na prática, tem sido aí. Ok, meu amigo palmeirense? É isso aí. Legal, gente. Desculpa se eu estendi um pouquinho, desculpa. Não, imagina, foi excelente. Inclusive, no livro fala, né? O seu maior patrimônio é o seu cliente, né? Eu estava fazendo ligação aqui com a fala do Gerson, que ele falou que o patrimônio são as pessoas. O livro reforça isso também. Bom, pessoal, 8h09, né? Eu acho que todo mundo também tem um compromisso aí após as 8. Muito obrigada pela participação de todos hoje, né? Desculpa se alguma coisa na apresentação foi falha ou se eu deixei algum ponto importante passar batido. E aí a gente se encontra na próxima quarta-feira. Tá Parabéns certo? pela apresentação, Karine. Beijo, gente. Imagina. Até semana que vem. Beijo, até Foi mais. ótimo, Karine. Obrigada. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Saudações palmeirenses. Valeu, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.